Bom dia, como é que vocês vão? Tudo bom? Aqui eu estou dando meus pulos, como a gente diz em linguajar. Dando meus pulos. Eu quero agradecer demais vocês terem se disponibilizado. A Pro está no enrosco do mini curso, que eu não sabia que hoje era feriado. Mas Bom também, dia. você não saber, você não saber que é feriado, véspera de paixão, é complicado, hein, professora? Que eu não teria, acho que, marcado assim, em sã consciência, a abertura do mini curso online. Vocês ajudaram muito divulgando. Gente, eu não estou acreditando, é um sonho para a Pro. 60 inscritos, só que sonhos que significam desafios, né? Então, eu também estou aqui com vocês em caráter assim de força-tarefa, mas agradecendo duplamente por vocês estarem aqui, por vocês terem ajudado. Eu nem sei como é que tem 60 inscritos do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Bom, mas vamos lá, vamos tentar. Eu quero fazer o meu lindo, né? Para estar com todo mundo ao meio-dia e meio que está no mini curso. E na verdade é grupo de estudos, sabe? É mini curso para eles poderem terem um certificado, né? Quem vai fazer, porque todo mundo precisa disso, né? Frente às exigências. Então, dá mais trabalho para mim no bastidor. Mas é que o grupo de estudos não segura a pessoa, né? Porque daí vem uma impossibilidade, um outro compromisso, filho, família, doença, e N coisas, e a pessoa não consegue fazer no nosso país, do jeito que ele é, né? Participar, mesmo que seja quinzenal ou mensal, ou seja na hora do almoço, né? Na hora de chegar em casa, ou de pegar o buzuco, ou de fora dos estudos. Eu sei que a vida nossa é muito complicada nos 3 turnos, né? Então, só para eu ouvir tua voz, que eu já ouvi do Arthur, se você conseguir, Graça, a Graça avisou, Arthur, que ela está no celular. Oi, Pró, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. É muito Bom dia, relâmpago, e eu Arthur. também Bom queria já dia. dizer para vocês que eu essa equipe, mas eu não quis pedir. Acabei de passar novas tarefas para ele ontem, do Comitê de Ética em Pesquisa, né, que são essas comissões da pesquisa no Brasil, pela Plataforma Brasil, e é feriado. Então, eu estou gravando para ser bem sucinto, e até queria dizer para vocês, se vocês precisarem continuar um pouquinho mais, depois vocês fecham a sala, né? Eu tenho que ver tudo que os 60 preencheram, rever meu roteiro, porque é muito apertado 2 horas, e todo o preparativo que eu fiz, e dar uma descansada para também ficar 2 horas na hora do almoço com eles. Mas é muito básico o que a gente tem para conversar aqui, tá? Então faz 2 minutos e meio que está sendo gravado e que vocês estão na escuta. Então eu queria saber se vocês estão enxergando o suficientemente grande para verem a pasta. Eu vou Sim, fechar Eu meu estou vídeo vendo que as fica maior. imagens. Eu fecho meu vídeo que fica maior. Então, também só prestando atenção se os 3 estão com o processo de edição, além do pesquisador chileno, ó, vocês todos, eu vou colocar o Léo aqui como editor também, tá? Então, tá todo mundo aqui nessa pasta. Essa pasta se chama Revisão Bíblia Infância, Documentos Diária, tá? É uma pasta maior e dentro dela essa pasta Revisão DOC, Área Infância, tá? Já está depurado aqui, isso é uma vantagem. Então, tem 2 documentos Word que eu quero que vocês prestem atenção. Os que estão aqui fora, Fundamentos do Desenvolvimento Infantil, Parâmetros Nacionais de Qualidade de Educação Infantil, Primeira Infância Melhor Inovação, Publicação Brinquedos, Brincadeiras, Creches, e está faltando critérios creches, 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, e está faltando, né, Arthur, os marcos legais, né? Engraçado, o PDF dos marcos legais não está aqui, né? Que você fez. Ele não está em revisões Bíblia e Infância, não, Pro. Acho que talvez esteja solto na pasta Então antes. tá, eu aloco ele aqui dentro, ou seja, eu tenho que só que não renomear, mas eu tenho que mover ele aqui para dentro. Bom, Uhum. só para você saber, e Léo também, Graça, essa gravação vai ficar disponível para uma eventual consulta adicional. Mas o divisório aqui aconteceu porque eu iniciei essas pesquisas antes da pandemia, entrou, saiu pessoas de psicologia, e o semestre aperta, e eram voluntárias, e eu também não tinha pernas para ter fôlego. E aí a gente retomou agora com o ensejo e a missão de finalizar para depois publicar um artigo, né?
que eu fiz? Está vendo esses parâmetros nacionais? O documento também que a gente pegou o modelo também não está aqui, né, Arthur e Léo? Não está. Eu vou trazer para aqui para dentro também o documento, que é uma revisão bibliográfica de vários pesquisadores na área sul do país, de crianças rurais. Mas o que é interessante é que não é a gente ler aquelas 248 páginas, foi só o parâmetro organizacional deles que eu extraí, que é a moldura, que a gente também chama formatação e estrutura, tá? Então, Graciele, essa estrutura, já o Arthur, agradeço, e peço licença de te mostrar que é o modelo do fichamento que está aqui, tá vendo? Que eu não vou abrir agora, mas que você pode olhar. Então, esse processo que você está vendo no quadrinho, órgão responsável, ministério, e o Arthur ficou fazendo umas pequenas alterações que a gente já tinha decidido, então é legal chegar agora, Arthur, na mão da Graciele e do Léo já assim, mesmo que eles não vão usar agora, mas para entender, né? Aqui é como se fosse um raio-x, tá? Essa a gente também não chama de planilha, chama de tabela, porque é em Word. Mas isso aqui é um radiográfico do documento que vocês vão contribuir fazendo o levantamento, tá certo? Isso aqui vai ser usado a posteriori, ou seja, depois, tá? Desse aqui, que é o dados comum. Não é isso, Arthur? Tava falando com o microfone desligado, é isso mesmo. E o dados comum, eu não vou abrir agora, que eu estou fazendo um mapa aqui, geral, olhando o Drive, para a gente não ter que fazer um mapa mental, usar o MindMaster, outros aplicativos, tem que ter mais trabalho tecnológico. Porque a PRO quer que vocês entendam que, vindo da área da somática, que é educação e saúde, eu quero que todo mundo aprenda necessidade, eficiência, sem a gente ser escravizado, sem a gente se tornar numa servidão voluntária, que diz a Marilena Chauí na abertura do Congresso 75 anos da UFA, que eu recomendo que vocês assistam a palestra dela, em que é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando age, há um encantamento de todos com a tecnologia, com 1000 propostas aí que vai facilitar a nossa vida. E, no fim, a gente acaba ficando muito longo, preso em cada etapa de cada coisa, tá? Então, eu te falo isso para vocês, porque eu compartilho um pouco de princípios e conhecimento filosófico, que eu não quero só que vocês sejam drenados para dentro da servidão voluntária ou afeitos a comando e instrução de fora, que tanto o professor doutor fica dependente, com pendências dos estudantes que têm outro ritmo e outra necessidade, como dos estudantes ficarem um pouco perdidos no emaranhado das coisas, porque estão aprendendo, tá certo? Nesse sentido, a gente já está apresentando aqui uma coisa final, já articulada, já depurada, porque eu queria também estender meu agradecimento a todos que ajudaram antes de eu chegar, com a imensa satisfação de vocês estarem também colocando um tijolinho ajudando aqui, né? E porque por trás, isso da minha fala reflete o meu compromisso com a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, mas também o Paulo Freire me iluminou na pedagogia da autonomia da consciência corporal do Klaus Viana. Bom, então, eu não abri porque eu quero que vocês vão decorando, é cor, não é de cobrança e efeito, mas é do coração saber, né? Os que eu estou passando para a Graciele, por conta dela ser da terapia ocupacional, é o saúde e vulnerabilidade que a gente estava deixando de fazer. Porque eu vi que eu e o Arthur e a participação do Léo, nesse escopo aqui, que é da infância, sem pensar a problemática da saúde, já estava demais, não ia dar. Mas como meu compromisso como pesquisadora, já que a gente teve 13 anos de atraso no país, não é só 13, né? Porque esses 13 anos correspondem a 80 anos de atraso na educação e mais uns 40 anos de atraso na saúde pública, com o máximo que o SUS tenha feito durante a pandemia e salvado vidas. A gente sofre de asfixia de recursos. Então, esses 13 anos significa que não teve novos documentos oficiais. O Arthur já viu isso. Então, a gente tem que se valer desses. E eu quero que o artigo não seja só para dizer que a gente fez e tem o nome de vocês também, mas que tem uma contribuição real na sociedade e que eles entendam que a humanidades e as artes dentro dela não é perfumaria, que a gente pode fazer pesquisa de conteúdo científico e fazer uma grande contribuição atual, contemporânea. Então, vocês veem que tem
por trás outras implicações das quais vocês talvez não saibam. E é isso. Esses órgãos são importantes porque eles são escutados, eles são renomados, eles gozam de prestígio. Então, é importante a gente se juntar nesses, porque eles vão dar o tom do acorde final, pensando em orquestração e na música, né? Do que a gente vai estar falando em relação a não ter novos nos últimos 5 anos, porque a exigência acadêmica dos fomentos CAPES, CNPq e FAPESB é que a nossa produção reflita os últimos 5 anos. Mas nós fomos torpedeados, nós fomos bombardeados, nós fomos a bola da vez da extrema condução no planeta adoecido para dominar tudo e todos. Então, a gente não teve condição, tá? Por isso que eles vão falar, mesmo que eles sejam de 2012 ou de 2018, ou além, um ano, né? 2018 para cá passou só 2 anos, certo? E o mais recente que a gente encontrou parece que é de 2019, e que é lógico que foi produzido pela Unicef, que eu aqui creio que ela fez isso, porque sabia que a gente estava entrando num angu de caroço aqui no Brasil, de todos os esforços que ela faz pela infância mundial com a ONU, produzir esse documento, eu acredito que para justamente a gente não ficar mais retrógrado, né? Sofrendo as consequências do que estava acontecendo com a eleição fraudulenta e mefista, né? Usando o nome de um artista do teatro da época do Segunda Guerra Mundial, uma eleição mefista, né? Da excrescência do militarismo da ditadura no Brasil, para jogar a gente para trás, como eu falei para vocês, de 40 a 80 anos. O reflexo significa que a população aumenta, as contingências jovens aumentam, a quantidade de gente que precisa estudar na universidade pública aumenta, ter creche aumenta, e tudo isso não acontece, então não é só que parou 13 anos. Bom, depois vocês refletem sobre isso e pensam por sua própria conta. Então, a gente teve 10 minutos aqui, e aí os da Graça, ela nunca vai se perder, que vai estar dentro do saúde e vulnerabilidade. O que eu vou mostrar para você é os 2 Words abertos, porque eu vou pedir para o Arthur montar tudo para a Grace e para o Léo. Eles só vão entrar e fazer o levantamento seguindo esse regramento, que é uma regência interna, né? Para funcionar, como eu falei para vocês, com economia e ter os dados apurados o mais com rigor. E o da Grace está aqui, eu vou até depois renomear e acrescentar o nome dela, e o do Léo, acho que vale a pena colocar aqui, já. E o do, vou usar teu apelido, tudo bem, Graça? E o do Léo, eu vou Tudo bem, colocar o do Léo, um novo a pasta aqui, né? Que vai ser, eu acho que Unicef, esses 2 últimos, né? Arthur, você se lembra qual que foi? Esses 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança é da Unicef, e eu acho que não sei se é o parâmetros iniciais. Quase que você já começou, Arthur? Foi o dados e os outros foram dentro de saúde, pronto. Saúde e vulnerabilidade. Daí de fora mais nenhum. Não. Os que você começou daquele gradeado que está no dados comum, depois dos marcos legais, quais são os outros 3 que você começou? Foram dentro de saúde e vulnerabilidade. Então vai passar aquelas grades para a Grace. Isso. Tá. Então aí você vai fazer a grade com qual mais? Porque daí eu pensei do Léo ficar com os 30 anos de Convenção sobre os Direitos da Criança. E aí, qual dos 2 você quer? Critérios para creches? Ou acho que o Fundamentos do Desenvolvimento Infantil, não? Para você? Uhum. Ou os parâmetros nacionais? O que você acha que casa mais com o que você já dedilhou para ser facilitador? Léo, não é pessoal, é por conta de tudo que ele já mergulhou. A atenção, a intenção, a consciência e a cognição dele é que vai ter frutos mais fáceis de obter. Então, dos marcos legais, eu tenho que saber qual que você vai pegar para poder passar os outros para o... O fundamentos mesmo, Pro. Pode ser o fundamentos. E o parâmetros, tá? Tá.
Aí ele fica com critérios para creches e os 30 anos da Convenção sobre os Direitos. Certo. Tá? Ok. Ou, se você não conseguir, eu coloco parâmetros para ele também. Tá? Tudo bem. Mas eu vou jogar para lá para dentro e a gente vê o que é possível, mas a gente tem que conseguir se ajudar todos. Beleza? Que é cooperação e é solidária. Nossa visão de mundo é da economia solidária, tá? Não é dessa competição do grande capital internacional. A gente está na educação, que é uma trincheira de resistência, de sobrevivência, né? E aqui a gente trabalha com autoeducação. Então, a gente mexe também no nosso conhecimento e para ele ser um vetor importante, tá? Então, eu vou abrir o documento, eu não sei se vai abrir, se não abrir, eu vou jogar, ter que parar de compartilhar e subir de novo, mas abriu. Olha que bonito, tá? Já aplausos, e a gente quer, quando a gente alcança algo, gente, a gente assume o desafio de seguir de lá para mais, né? Então, o Arthur fez uma coisa tão bem feita que vai ser fácil para vocês entenderem. Ele fez um mapeamento, um documento enorme, tá? Eu não sei se aquele que você falou para mim, Graça, tem 200 páginas, mas se tiver, o que você vai fazer? Você vai seguir as palavras-chave que a gente delineou e o Léo não, o Arthur vai te passar isso, porque são palavras-chave mais ligadas à questão deficitária, patológica, ou doentia, ou de enfermidade. Todos esses vocabulários que dizem respeito a já questões da saúde pública, da saúde coletiva, que estão nesses documentos aí que você vai fazer, tá bom, Graça? De vulnerabilidades extremas. Certo. Seria o nome mais contemporâneo de se dar, tá? Que aí é uma perspectiva inclusiva e sem a retranca do estereótipo ou do rótulo, né? E do pensamento excludente. Então, seria vulnerabilidades extremas. Então, o Arthur vai te passar as palavras-chave das vulnerabilidades extremas que a gente já tinha montado, uma pirâmide, uma gradezinha, né? Né, Arthur? E aí, ele vai te dar isso aqui esvaziado e você vai colocar as palavras-chave, eu vou só agora grifar para você ver como está feito aqui, as que ele usou, que a gente estabeleceu para esse documento, para os seus documentos, dessa pirâmide de palavras-chave, você vai colocar aqui e onde essa coisa se encontra, você vai colocar como abaixo mostra parte 2, capítulo 21 e página 198, ou você vai colocar não encontrado, como ele fez, e aí fragmento do texto. É a frase completa para poder olhar já em aspas, porque daí, gente, a gente já desbravou, quando for montar o artigo, da seleção e da própria triagem que eu vou ter obrigada a fazer, e escolha muito afiada de qual citação colocar no artigo, que ele vai ter no máximo 30 páginas, né? Eu vou vir aqui e já está pronto. Porque eu já tenho, inclusive, o capítulo coisa, e já tem as referências biográficas embaixo que eu vou te mostrar, e você já funila tudo num documento único, para a gente não precisar sair por ali, por aqui, para catar coisa. Entenderam? Que é uma maneira muito contemporânea, já coesa, de trabalhar começo, meio e fim, antes, durante e depois, minimizando pré-produção e pós-produção, são tudo conceitos que a gente traz para vocês, aqui na ponta da vanguarda, e já corrigido o português, o léxico, né, que a gente chama também da sintaxe, e o principal é que vocês façam prestando atenção, não alienados e distraídos, né? Porque a gente acha que o cérebro cansa, mas é mais efetivo para o registro memória, para a aprendizagem e, sobretudo, para minimizar o trabalho repetitivo, beleza? Então, tendo feito essa informação inicial, eu pergunto, alguma pergunta? Não, eu acho que ficou bem claro. Eu achei uma forma bem prática, inclusive até para a gente usar na vida acadêmica também, né? Bem mais A prático. posteriori, lógico, levar para mais. Agora, não se envolver com o conteúdo, tipo de pensar sobre o que eles estão fazendo. Então, esse é um treinamento. Da gente prestar atenção, mas não estar envolvido emocionalmente ou afetivamente com o conteúdo naquele momento. Porque a gente tem a tarefa seguinte, que é preencher tudo nas nossas habilidades, né? Aplicando. Então, ó,
Eu tenho muita coisa para ler. Vocês estão me dando 44 páginas de trabalho, mas já é 1/3 do que 200 e tantas, e já é depurado em relação às palavras-chave, que na verdade também se chamam tags, se chamam hashtags, é feito fantasia, igual marca de Coca-Cola, né? Mas é importante porque elas nos ajudam a triar e ir direto ao ponto do que nossa barquinha está carregando, porque a gente tem uma embarcação aqui, né? Que saiu e tem que voltar para Porto Seguro, né? Informando o que cabe. Então, depois que acaba as 44 páginas, vocês vão ver que tem uma separação aqui, TDAH não encontrado, que foi acrescentado algumas outras, que eu pedi para ele. Então, ele vai colocar também esses intervalos, você só acrescenta uma linha dentro com a palavra-chave e vai repetindo. Você vê que quando é a mesma palavra-chave, ó, pré-natal. Tem uma outra palavra que é parental, que eu acho que não vai aparecer, que é mais estrangeira, traduzida para o português, mas pré-natal. Então, os quadradinhos da direita, vocês veem que fica separadinho. Então, essa organização na tabela, vocês vão ter que lidar um pouquinho com formatação, sim, né? Porque a palavra-chave buscada, e aqui fica os campos unificados na coluna mesclado, mas aqui fica dividido as linhas, correto? E aqui está repetido várias vezes essas que não foi encontrado, ou seja, realmente ele não bate pé em nada de saúde. Olha que interessante. Só dele já ter feito a pesquisa e aparecer não encontrado, já significa que ele não toca a bola no campo, né? Ele não passa essa bola no pé dele de encontrar sentido no que ele está falando na área da saúde. Isso é interessante também, em vários níveis. Então, você vê, depois que acaba, e aqui eu já grifei com ele o que a gente olhou, que é de onde vem, tá vendo? Aqui vem do mesmo documento que ela cita. Isso também ajuda a pró, porque se é uma pessoa que eu estou sentindo que ela é a alteridade no assunto, autoridade no assunto, alteridade também, que vem de Jung, né? Eu estou honrando que ela está me passando conhecimento top, do máximo. E ela menciona o mesmo lugar que ela foi olhar, muitas vezes, esse lugar que ela foi olhar também adquire importância. Tanto é que está até aqui em negrito. Vocês veem como vocês estão ajudando nas sinalizações? Pela quantidade de vezes que as citações indicarem que foram num único documento trazer de lá, que é a citação, que ele está mencionando, né, que ele está fazendo menção, você joga aqui embaixo na bibliografia. Está entendendo, Graça? Estou sim, Pro. E está indicado aqui, ó. Vou até colocar só isso aqui, né? Referências bibliográficas mencionadas por citação acima, né? E por repetição, tá? Aí, aqui vai começar um novo documento, tá? Então, eu acho que a gente poderia, quando estiver bem no final da página, fazer Ctrl, Shift, Enter, aqui é assim no iOS, mas no de vocês eu não sei como é, e passar para a página seguinte, para ficar um novo. Não entrou, não fez nada, mas eu posso ir com Enter, 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 tirar. Não vou fazer nada agora, que eu quero fechar. Beleza? Vocês ficam um pouquinho mais? Ou vão fechar também comigo e é o suficiente, não tem erro? Ó, aqui tá, ó, falta o título só, em letra maiúscula, tá? Grace, que não terminou. Arthur, você pode fazer isso só porque ela não tem familiaridade? Só colocar o título dos dois que você vai abandonar? Faça né? sim, Fran. Faça sim. Tá? Só que os que você vai fazer, de Arthur, eu quero que fique aqui. Vamos fazer nessa ordem. Aí depois, os que o Léo vai fazer, vai ficar embaixo. Você já vai deixar a grade pronta, porque pode ser que parâmetros, por exemplo, que ficou para o Léo, você faça. Entende? E os dela, e aí em cima vai escrever o nome Arthur, depois vai escrever o nome Léo, já vou fazer só aqui, depois você faz o C, edição coletiva, né? A várias mãos. E depois que vai entrar esses aqui. E tem mais uma coisa que a gente combinou, que depois das referências bibliográficas, vai entrar resumo. Já tem resumo aqui, tá vendo? Do resumo do documento. Aí, esse resumo,
Eu falei para ele que eu vou fazer, não foi isso, Arthur? Isso, pronto. Esse Depois resumo aqui, leitura. eu vou fazer, mas a indexação dele precisa estar aqui, entendeu? Aí tudo isso que a gente acabou de comentar que está no Arthur vai ter no Léo os documentos dele, ele vai montar. E esse daqui já falta o título em letra maiúscula, certo? Falta o nome da Graça aqui em letra maiúscula, tudo num documento só, gente. Graciela leu, Graciela lá. Graciele, com E, Graciele. Entendeu? Vai tudo aqui que o Arthur vai colocar para você, e aí já tem as palavras-chave, são menos. A gente não está colocando. Ah, não, o Arthur vai colocar as outras palavras-chave, né, Arthur? Vou colocar A gente ainda. anotou que aqueles que você colocou lá em cima não encontrado, né? Esses Isso. aqui de neurogênese, neurodesenvolvimento, neurodegenerativo, neurodeficiência, copia e cola lá e dá uma reolhada aqui e deixa pronto e completo para eles entrarem e só fazerem a captura, que a gente chama, né, de captação dos dados, certo? Aí vocês estão aprendendo várias coisas teóricas já aqui. A captação dos dados, por exemplo, é uma pesquisa web de encontrar um artigo. Aí depois é ler o artigo. Aqui vai ser extrair do documento, com as palavras-chave, os conteúdos. Aí isso tudo que vai acontecer aqui, a gente vai chamar de levantamento, ok? Aí, estando completos os levantamentos de dado, eu vou mudar de documento, tá? Estando completo os levantamentos de dados de todos os documentos, cada um contribuiu com um pedacinho, aí a gente vai jogar aqui dentro aquele resumo que a Pro preparou, tá? Que vai ter o responsável pelo fichamento, vai ter o nome da professora e do estudante. Porque eu quero que o estudante também reflita. A Pro pode ter esquecido alguma coisa no resumo. E como vocês fizeram a captura, a captação e a puxada para dentro, que é a extração, né? E extrair do documento e trazer para dentro, vocês também vão dar essa olhada final. Porque isso daqui, depois que tiver finalizado, vai no apêndice do artigo. Estão entendendo? Não é apêndice que chama, Arthur? Isso. Todo documento que é produzido pelo autor é apêndice. Vai no final do que vai ser depois enviado. E, gente, o artigo pode ficar tão legal que pode virar como esses, um documento oficial, pode virar uma publicação ligada a um órgão, pode virar um livro, pode virar um manual. Você está entendendo? Porque vai ser bem feito, certo? Com esses referentes. Tá bom? Fechou? Fechou, Pro. Se eu tiver qualquer dúvida, eu pergunto ao Arthur. Não, só que aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: depois que o Arthur fizer a alteração que eu e ele fechamos, você vai repetir isso, Arthur, pela quantidade de documentos que tem, um abaixo do outro, colocando ainda o nome Arthur, quantidade desses abaixo referentes aos documentos que você fez, tá bom? Depois, Léo e dos documentos dele, a quantidade que é necessária, e da Graça também. Porque daí a Graça e o Léo não perdem tempo, já vão direto aqui. Certo, Pro. Mas eles E só as vão alterações já aqui. estão feitas já. Não, várias vezes? Não, aqui, copy-paste, copy-paste. Não, eu copio e colo, sim. Mas as alterações que... Só que a gente tem que deixar esse documento, modelo fichamento, vazio. E tem que criar o outro renomeando fichamentos apêndice. Pronto, eu já É faço. a palavra te envio modelo, pra você entendeu? Então, também. esse outro documento eu crio agora, tá certo? Pronto. Vou colocar reunião dos fichamentos para apêndice, ok? Não vou chamar de fichamentos, eu vou chamar de levantamentos ainda, tá? Porque fechamento a gente trabalha um pouco diferente, certo? Reunião dos levantamentos para apêndice.
Já final, ou seja, já foi revisto, já foi olhado o que podia ter com eles que não, ok? Pronto, tá aqui, ok? E agora eu não sei onde ele tá, se ele foi criado aqui dentro. Não, ele criou em algum lugar que eu vou ter que jogar ele aqui dentro, tá bom? Ah, já entrou agora, ó. Então, eu só vou abrir para a Graciele ver. O método canguru, Grace, foi criado em Pernambuco. Os distúrbios em bebês foi criado pelo Ministério da Saúde. E os transtornos invasivos não está aqui o nome, tá? Mas você pega e faz da aproximação uma coisa muito objetiva, para o doloroso não aparecer, tá bom? Só sentir a Tá bom. importância deles existirem para serem guias para ajudar a gente a trabalhar os problemas e as agruras e as dores e os sofrimentos, beleza? E o dos fundamentos eu quero que o Arthur faça, porque eu falei para ele que ele está muito ruim. Quer dizer, não é que ele está ruim, tá? Ele foi feito a muitas mãos. Então, depois eu entro em detalhe com isso com o Arthur, se a gente conseguir. Mas, basicamente, Arthur, ele é um retalho. Assim, que cada pedaço parece um Frankenstein, com a minha leitura profunda. Entendeu? Porque uma parte foi escrita por um fonoaudiólogo, outra por um pediatra, outro por um terapeuta ocupacional, outro por um fisioterapeuta, outro por uma, entende? Saúde coletiva, outro foi por uma psicóloga, outro foi uma... E as pessoas não falam as mesmas coisas com as mesmas magnitudes nos seus campos, das suas áreas de conhecimento, você está entendendo? Então, Sim. para uma leitura rala, a pessoa não percebe isso, mas a pró percebe, tá? Mas eu quero que você fique fiel às nossas palavras-chave, certo? Que da infância são as mesmas dos marcos legais. De saúde vão ser os mesmos, tá? E o dele, que é critério para creche, e se for ele que for fazer os parâmetros e for fazer o da Unicef, aí tá misto do Léo. As palavras-chave da Unicef, estou pedindo para você anotar, Arthur, porque são essas palavras-chave que ele vai ter que ter na pirâmide dele, né? E ela precisa estar em algum lugar também. As palavras-chave também podem ter um documento assim por bloco, né? Porque da Unicef vai ser parecida com os parâmetros e os fundamentos e o marco legal, certo? O da creche vai ser parecido com os critérios para creche e brincadeiras em creche, certo? Sim. É só essa a diferença, tá bom? Uhum. Alguma pergunta e dúvida? Não, da minha parte Ô, não. Pro, eu queria saber o prazo que a gente tem para finalizar. Olha, eu não gosto de trabalhar sob pressão e dizer que prazo não conta. É pelo sim, pelo não. É legal a gente pensar até o final, a metade para os últimos concertos na segunda quinzena de maio. Mas com muita autonomia de vocês, porque o meu engasgo é que eu vou montar a minha vida para dentro da banca que vai dizer se eu posso ser titular ou não. Que é a última instância desses quase 20 anos de universidade pública. Então, eu preciso bloquear minha agenda para fazer isso, que é o coração do que faz eu viver na universidade, que vai envolver a yoga, a meditação, que eu faço com os bebês, que eu faço sala de aula, que eu faço com a enfermagem. Então, é muita coisa que a prova vai ter que organizar. Então, eu quero ser demandada por vocês o mínimo. Então, eu não sei o que vocês acham, mas vamos pensar que hoje é dia 15 de abril, seria de agora, mais ou menos um mês, até 15 de maio, e nas últimas 2 semanas, para até o começo de junho ter isso pronto, né? Porque daí a minha banca já está organizada para o dia 11, eu quero também dar beijinho no ombro, né? Mostrar para eles que eu estou fazendo uma trabalheira bacana para contar como pesquisa, como conhecimento, como ensino e extensão e tudo mais, né? Tá bom? E o que você acha desse prazo, Graça? Eu acho que tá bom, sim, tá tranquilo. Olha, se conseguir antes, é isso que eu queria, desenfreia. Eu não gosto de trabalhar sob pressão e colocar o prazo, mas se conseguir antes, cavalga, galopa, vai fundo para termos resultados antes, porque a gente começa a entrar na coisa mais legal,
que é a discussão do conhecimento que isso nos traz. Para até agosto, no máximo início de setembro, ter uma previsão da publicação para poder submeter para algum lugar, para se não sair esse ano, agosto já é atrasado, né? A maioria das publicações ainda no mesmo ano é até junho, julho que submete. Mas se a gente conseguir avançar antes, quem sabe sair escrito depois, antes, e já submete para algum lugar para publicar ainda em 2025, né? E vocês também da graduação já estão sendo cobrados de publicação. Então, vocês têm uma chance aqui maravilhosa também de já ter uma publicação em nível de graduação para depois ir para pós e tudo mais. Tá bom? Beleza? Se não for Beleza, 25, Pro. 26. E também outra coisa que pode acontecer é ter edital, ou submeter para o MINSA, ou submeter para a MEC, MINC, ou o que quer que seja, que agora tem outros editais interessantes que estão juntando vários ministérios, para uma publicação oficial. E eles vão ver se tá bom, e aí a gente vai ter uma notícia depois, né? Também é para frente, a gente tem que concluir as etapas anteriores para depois pintar essa que é final. Beleza? Tranquilo, Bro. Eu vou fechar então a gravação e a gente vai se despedir. Beijos. Isso. Eu já estou fazendo agora, inclusive. A Pro já te deu acesso, né, à pasta. Aí você vai acessar o Sim, documento, ela me deu. a sua tabela pronta, já com as palavras, só para você ir adicionando as linhas de acordo com o que você for achando ou não. Pronto, então essa primeira vai ser a que está escrito dados, isso? Isso. Aí depois que a gente passa a parte para os fichamentos, que ainda não é chamado de fichamentos, né? Eu achei Mas legal esse sistema, é bom até para fazer trabalho, né? Quando a gente for fazer TCC, essas coisas, é legal. sim. Porque você tem ali um banco de dados que é só você copiar e colar e aí se referenciar, né? É muito mais prático mesmo. Mas é isso, eu já estou fazendo agora a organizando o documento para separar para todos nós. E aí, daqui a pouco já vai estar disponível no Drive. Quer dizer, já está disponível no Drive, né? Vai estar disponível pronto no Drive. E o meu, então, são os textos que estão na saúde e vulnerabilidade dentro dessa pasta. São 3 textos, isso? Isso, são 3 textos. Aí já vão estar lá as tabelas certinhas dos 3 textos seus. Entendeu? Então, eu acho que é tranquilo, é fácil. Entendeu? Então, eu acho que é tranquilo, é fácil. Mas aí, se eu tiver qualquer dúvida no momento em relação a alguma coisa, eu te dou um oi no Zap, então. Só para tirar uma Pode dúvida, falar. se tiver alguma. Sim, no Zap da equipe, porque aí todo mundo de uma vez facilita. E uma coisa, se você vê alguma coisa que o Arthur, você vai ter no mesmo documento chance de rolar para cima, e se alguma coisa que ele falhou, você complementa, mas só pontual. A ideia é que ele não deixe nada para trás, nenhuma curvinha, né? Nenhuma cauda, nenhuma pendência, certo? Mas vocês também têm essa coisa de contribuir. Por exemplo, eu acabei de escrever reunião dos levantamentos, é isso que eu peço para ser menos demandada. Escrevi errado, então é só ir lá e corrigir. Uhum. Mas Certo. para o grupo. Qual que é o grupo de Zap? Eu tô nesse grupo de Zap que é Tá, coletivo? a equipe BMC, tá. Tá, mas só quem pode mandar mensagem nesse grupo é a senhora. É, Ah, é, porque eu isso, não a gente tinha tá aberto ainda, bloqueado. eu estava esperando todo Isso. mundo se familiarizar. É isso, eu estava esperando todo mundo se familiarizar e a coisa começar a andar por conta própria, né? Uhum. Não estava deixando para não encher coisa. É isso, gente. Todo mundo tem muitos grupos e a gente quer trocar outras informações. Aí manda pelo particular, né? Pelo privado também alguma coisa que seja de um foro íntimo que você não queira falar. Mas ali dentro é só trocas operacionais nossas, certo? Com a Uhum. roda e com isso. Por isso que eu coloquei para vocês ficarem nessa. Inclusive, hoje eu vou trabalhar até de noite, porque eu vou ter que dar as devolutivas para as famílias lá. Por isso que eu digo, eu sou dedicação exclusiva inclusiva. Feriado só quando eu aposentar. Então, fiquem de olho nisso também, que é por conta de vocês, né? Vocês não vão esperar eu chamar vocês para ir lá, tá bom?
Uhum. Ô, Pro, primeira infância para uma infância melhor vai ser de quem? Primeira infância melhor. Arthur, eu acho que ela saiu. Tá? Não saiu, tô arrumando Ah, já. Tá aqui, a Mas própria organizando. que bom que você olhou isso. Ó, se o Léo ficar com parâmetros, aí você fica a primeira infância melhor, que tem a ver com fundamentos e com marcos, né? aham. Aí seria. Sim. Eu já até comecei parâmetros. Vou adicionar aqui na minha parte. 2007, entendeu? Agora, depois, um double check, que a gente chama assim, um triple check, desse mesmo lugar, que a gente trouxe alguns documentos a mais, você só garante para a gente, Arthur, a Graça e o Léo, se você já fez a pesquisa web de que não tem nada do mesmo documento republicado ou uma nova edição do mesmo, ampliada e revista, em 2017, sei lá, 10 anos depois, entendeu? Sim. Alguns eu já vi. Quer dizer, os que eu estava fazendo eu já vi. Agora os demais não. Eu realmente não vou. Você consegue trazer para dentro os dois que estão fora, que foi aquele modelo daquela revisão bibliográfica, esse eu nem acho que precisa para os meninos verem, porque Acho que senão não eles precisa podem não. perder tempo. Mas o dos marcos Só legais que você tem que trazer para dentro da sua pasta para eu não ter que fazer isso, tá bom? vou fazer agora. Já fiz. Já está movido, pronto. Aí, avanços dos marcos legais. Então, eu estou passando os parâmetros para o Léo, né? E aí eu fico com fundamentos, né? Não, com fundamentos e com esse que você falou da melhor infância. Não, além daquele. Sim, sim. Na verdade, se você tivesse livre, com menos ocupação e tivesse fazendo todos que são desses marcos legais, assim, né? Seria bacana. Mas também é legal, tudo tem dois lados, né? Também é legal que os outros estão tendo uma possibilidade. A graça é que eu acho que quando sobrar um tempo, de poder xeretar nos outros documentos para ver essa escala da doença e da saúde, né? Essa escala do problema e da solução, essa coisa do macro pensamento nacional a respeito da cerca da primeira infância, da qual a primeiríssima infância está fora. Por isso que a PRO faz uma coisa única no país e estava fazendo isso invisibilizada aí debaixo do pano quase, como uma micropolítica deleuziana quietinha no seu cantinho, né? Mas, dado as agravadas questões das últimas décadas e dada o término, muitas vezes, de locais que recebem bebês, que a gente chama creche, mas tem aquele processo terrível, às vezes, né? De uma pessoa no bairro fica com a criança de um monte de gente e, às vezes, até bate na criança, entende? E outras coisas mais que a gente sabe que acontece aí afora, mundo adentro, a gente precisa atuar num nível de política pública e num nível institucional no nosso país para tentar recuperar minimamente, sabe, gente? Uhum. E, claro, o Léo é da fisioterapia, então ele cruza e articula um pouco com o campo da Grace, né? E todos vocês articulam com o campo da PRO, porque a somática tem essa diferença de ter um pé lá no oriental, nas artes, digamos assim, na perspectiva mais
holística, talvez seja a palavra, mas seria das práticas integrativas que a gente dá esse nome. E também da autoeducação, que a gente vai falar da saúde coletiva, né? De entender que o corpo de vocês hoje, que vocês têm marcas e têm questões, começou lá. E isso não é só que vocês estão vendo a primeira infância e de fora. Tem sinalizações que os seus corpos dão, adultos, certo? E é esse contínuo que o VMC faz a diferença. E o outro ponto só teórico aqui, que eu não vou pedir, mas já acho que dando para vocês a sacada, se na mão de vocês, por uma professora, ou do IAC, ou da curso de formação, vier e fala assim, tem um edital para publicar dos PICs, ou do encontro do SUS, ou de saúde coletiva, pelo amor de Deus, vamos submeter uma coisa em anais, uma comunicação, você está entendendo? Porque se a gente quer que isso seja ouvido em algum lugar, a gente tem que colocar em lugares que possam ser escuta, né? Sim. E aí vocês jogam para pó, vai ter esse prazo aqui, Pro. A senhora quer ir fazer uma fala, entendeu? Beleza? Ah, beleza, prova, vou ficar de olho sim. Essa reciprocidade para produzirmos ao longo de 2025 e 2026, porque não sabemos se o pior nos aguarda de 2026 em diante. Bati na madeira, né? E agora é que a gente tem a chance, esse ano e o próximo, é um ano de plantar para colher, tá bom? Obrigada. Obrigado, Pro. Ficou certa a pasta? Deixa eu conferir. Ficou. Tem o fundamento só que tá fora. O fundamento está fora, ele é de... Ah, ele vai ser Ele é meu, né? Aí, tá certinho agora. Acho que foi, né? Aí você escolheu isso. É isso que chama em coisa mais contemporânea, que vai da ciência política até... Você vai receber o pré-pronto, que é pré-fabricado, para fazer sua parte dentro, certo? Que a gente chama de predisposição. Assim como os instintos no nascimento, que vão dar no alfabeto do movimento que a gente fala do involuntário para o voluntário, são as predisposições, aquilo que a gente recebe pré-fabricado pela espécie, pelas outras espécies anteriores e pelo período que a gente estava nadando na barriga das nossas mães, para fora contar com alguma coisa para começar. E é isso, o que a gente está dando de já escalonado funciona assim, numa perspectiva, numa linha traçada assim, bem teórica para vocês, contemporânea, tá bom?